Olá pessoal, eu sou Leonardo Costa, sócio fundador da Skill Mapping, sou especialista em gestão de projetos, gestão de processos, consultoria empresarial e tecnologia. Eu sou a Rayane Borges, sócia do Léo da Skill Mapping. Trabalho com toda a parte de desenvolvimento humano organizacional, sou mentora, sou coaching e ajudo você a alcançar o seu objetivo na sua carreira. E hoje estamos aqui, para poder falar um pouquinho, conversar um pouco de como que a gente consegue ajudar vocês. A gente acabou de colocar uma caixinha de pergunta e estamos esperando os nossos seguidores responder para poder conversar com vocês. Mas, já que a gente tem algumas coisas anotadas que a gente já conhece, né, Léo? Sim. A gente vai começar falando um pouco, acho que de tendências, eu acho que é importante, né? Vocês que estão buscando como se desenvolver, como que vocês alavancam a carreira de vocês. A primeira coisa que a gente precisa entender é quais são as tendências. E aí, Leonardo, que sabe muito de tecnologia, de inovação, já foi head de grandes grupos aqui, fala um pouquinho pra gente, Léo. Perfeito. Obrigado, Rayane. Bom, a grande tendência do mercado hoje, falando de tecnologia, sem sombra de dúvidas, é a inteligência artificial. Então, você que está buscando um mercado de trabalho, ou você que quer mudar de carreira, fazer a transição, ou até mesmo crescer empresarialmente na sua carreira, fazendo a sua trilha, a inteligência artificial, desde o uso correto, usando os prompts, ou até mesmo se você quiser, e você quer da área de desenvolvimento, aprender a desenvolver ou ensinar a inteligência, né, Rayane? Porque as pessoas acham que a inteligência nasceu sabendo. Não. Existem profissionais que treinam a inteligência artificial e eles já estão ganhando um bom salário, tá? E uma coisa que outro dia colocaram para mim no LinkedIn, a gente colocou um artigo no nosso blog, falando sobre os prompts da inteligência artificial, falando um pouco disso. E aí comentaram dizendo assim, você está incentivando isso, hoje a inteligência artificial está roubando a carreira das pessoas. Gente, isso é um mito enorme. Pelo contrário, está trazendo novas profissões. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, né? Eu que, nasci, minha carreira na tecnologia, eu escuto isso há mais de 20 anos. Porque sempre quando é inventado ou é inovado, melhorado algo... Bom, eu não vou revelar a minha idade, mas quem está aí online e está assistindo ainda lembra do curso de datilografia. A minha mãe falava, vai fazer o curso de datilografia, senão você não vai conseguir emprego. E depois veio o computador, e quando veio o computador, veio para roubar o emprego dos datilógrafos. E não é assim, a gente tem que evoluir conforme a tecnologia e a inovação avança no planeta, porque senão a gente vai ficar para trás. Se você pudesse falar para quem está aqui nos assistindo, quais são as 3 principais tendências do futuro? Você que vê Davos, fica muito de olho no que está acontecendo nessas tendências, que para quem não sabe, Davos é o Fórum Mundial Econômico. O que você poderia falar? 3, dicas de tendências do futuro. Primeiro, vou separar, tá? Em tecnologia e inteligência artificial, disparado e realidade aumentada. Que a gente estiver aí se especializando ou já usa metaverso. Segundo, falando de economia, para falar os 3, na economia é a economia digital. A economia clássica, que você estuda a parte política, econômica, toda a geopolítica, vamos chamar assim, mas está sendo cada vez mais substituído pela digitalização. Então, eu estou falando especificamente de contratos inteligentes, blockchains, criptomoedas, tokens. Esse é o futuro do mercado. O Brasil vai lançar agora, na fase de teste, a Drex, que é a moeda, é o real digital, que é uma criptomoeda, se a gente pode dizer, que é um contrato inteligente onde a moeda fiduciária, a moeda que nós utilizamos hoje, vai em breve deixar de existir e a gente só vai trabalhar com moedas digitais. Então, se eu fosse falar de 3, seria isso. Essas são as principais tendências. Legal. E eu acho assim, Raine, que até para a gente complementar um pouquinho, falando dessas tendências, eu também trabalhando com mentoria de startups, eu vejo, trabalhando nas empresas, com processo, eu vejo que as pessoas se sentem um pouco perdidas em montar seu plano de carreira. Porque o mundo ele é muito rápido, na tecnologia, na inovação ou nas mudanças, e a gente não pode ficar para trás.
Então, eu queria que você falasse para a gente, puxando esse gancho, como que a gente pode criar um bom plano de carreira agora, nessa nova geração? Perfeito. Primeiro, o ponto mais importante da gente criar um plano de carreira é ter autoconhecimento. Você não consegue criar um plano de carreira sem autoconhecimento. Então, essa é a base. A gente precisa começar a olhar o que de fato a gente quer. Muitas das vezes a gente se acomoda em algumas profissões. Depois eu vou conversar com você, Leonardo, né, que ele não vai falar a idade dele, mas já fez curso de datilografia, fez recentemente uma transição de carreira. E isso hoje é uma tendência, é algo muito comum. Você vê profissões que estão deixando de ter determinados valores no mercado e pessoas se atualizando e mudando de área. Então, assim, primeira coisa, autoconhecimento. Segundo, seja disruptivo na sua carreira. Então, assim, ver realmente quais são as suas habilidades. O que você perde horas fazendo? Sabe? Que você começa a fazer e você... Ontem eu estava conversando com uma coach, ela falou, quando eu começo a fazer isso, fazer pesquisa, eu perco a hora. Então, assim... Se ela faz aquilo e perde a hora é porque ela gosta muito de fazer aquilo. Então, observe o que você gosta muito de fazer. Observe o que o mercado, quais são as tendências. E aí você coloca tudo isso num papel. Pega lá uma folha de A4, divide, coloca aquilo, tudo que você é bom, porque a gente não pode ficar focado só naquilo que a gente precisa melhorar. A gente precisa também focar no que nós somos bons. As pessoas, elas tendem a sempre olhar o copo vazio. O que eu preciso melhorar para poder... Não, usa aquilo que você é bom. Então é o quê? A sua dicção, é a sua capacidade de análise, é a sua visão sistêmica, é o seu conhecimento sobre tecnologia. O que você é bom? Começa daí. E aí você vai aparando depois, né? Você coloca, então, comportamento tal, né? Eu sou bom, eu quero que esse comportamento ganhe ênfase, porque eu quero um cargo de liderança, eu quero um cargo de especialista. E aí você vai conseguir colocar, para eu poder ser um gerente hoje na empresa XPTO, eu preciso de um curso de inglês. Hoje a gente está num movimento internacional, a maioria das empresas, elas estão internacionalizando. Então eu não tenho um idioma, começa a estudar. Desculpa, Rayane. Não. Tem uma ferramentinha muito antiga que se chama plano de ação, que a gente usava e usa muito nas empresas, né? Principalmente quem vem da área de qualidade ou administração e processo. Você acha que dá para adaptar essa ferramenta para a gente criar esse plano de carreira, esse plano de ação? Quando eu estou dentro das empresas para poder montar a PDI, que um dos trabalhos que eu faço é como consultora de desenvolvimento humano e organizacional. PDI é Plano de Desenvolvimento Individual. Isso. A gente utiliza a metodologia 5W2H, né? Que é o que, como, para poder estruturar um bom plano de desenvolvimento. Então, você pode pegar a sua folha de ofício e colocar todas essas perguntas, tá? Depois a gente pode gravar um vídeo ensinando para vocês como faz. Excelente, boa dica. E você começa a construir naquilo que você é bom e depois o que te falta para você chegar até lá. Então, vou resumir aqui, senão esse é um assunto, acho que dá pra gente só falar sobre isso. Só falar sobre isso. Plano de carreira. E aproveitando o plano de carreira, acho bacana que você perguntou de ferramenta. E eu percebo muito em algumas organizações a turma perdendo tempo, sabe? Eles não conseguem serem produtivos. E você que conhece muito de tecnologia, qual ferramenta, né, que as pessoas podem utilizar no dia a dia para ajudar elas na produtividade delas? Perfeito. Bom, isso também eu como consultor empresarial vejo muito. Principalmente quando a gente vai fazer a gestão organizacional e processos. Às vezes as pessoas estão mais preocupadas em utilizar ferramentas do que otimizar seu tempo. E sendo que as ferramentas vieram para a otimização e não para atrapalhar. Vou dar um exemplo. Você aí, isso não acontece aqui, tá, gente? É só na Groenlândia. Você tem lá na sua empresa o famoso ERP, o seu Sistema de Gestão Empresarial. E com certeza você não usa planilha de Excel também, né? Ou usa? Se você usa, você está perdendo tempo. Então significa que o seu sistema não está aderente ao seu processo. Isso eu vou trazer para a vida pessoal. Às vezes a pessoa fica usando, querendo se pautar em ferramenta, mas esquece do simples. Quer ver uma ferramenta super simples que dá certo no dia a dia? Checklist.
Primeira coisa, você acorda de manhã, faz sua lista de trabalho, lista de tarefas, do que você tem a fazer. Você começa ali primeiro colocando sem ser em ordem. Coloca ali tudo que você lembrar, brainstorming, né? Vai colocando tudo que você tem para fazer do dia que você lembrou. Depois que você pegar a prática, você já vai colocar isso por prioridade. Depois você vai começar a colocar prazo, data. Eu tenho que fazer até as 9, isso eu tenho que fazer até as 10. Você vai ver que assim você vai organizar melhor o seu dia, você vai conseguir cumprir suas tarefas. E se você não cumpriu no final do dia o seu checklist, o que você faz? Não esqueça, tira, coloque na outra folhinha em branco e comece novamente. Essa é a principal dica que eu gosto de deixar para as pessoas que eu estou mentorando, né? Ou até mesmo para os empresários na vida do dia a dia. O checklist não falha. Você nunca vai deixar nada para trás. Não confie na sua mente. Já viu em filme de cientistas antigos? Acho que até atualmente eles não substituem o bloquinho de papel e a canetinha no bolso. Sim, porque a gente precisa fazer download mental e a gente vive numa era de muita informação. Então eu tô aqui conversando com vocês, a gente tá aqui olhando as perguntas que estão chegando, a gente tem o telefone celular e é um tumulto de informações. Se você hoje der um Google, você vai ver muitas pessoas falando de várias temáticas. Então, a gente fica o tempo todo absorvendo informação. E a nossa mente, né, é comprovado cientificamente, que a nossa mente ela só contém a capacidade de gravar 3 minutos do nosso dia. Faz o teste, você que está assistindo. Tenta conversar com alguém que está na sua casa, sua mãe, seu esposo, seu filho, falando do seu dia. Eu duvido que você leve mais de 3 minutos, porque a nossa mente é assim, ela precisa fazer um filtro. Então, anotar é um hábito extremamente importante e rico para as pessoas, e as pessoas não sabem. Isso também interfere na produtividade. É verdade. E quando a gente também está anotando e fazendo o download mental, eu gosto dessa frase aí, né? Dessa forma de pensar, né? Que eu estou fazendo um download baixando o que meu cérebro está produzindo. Porque às vezes quando a gente está no dia a dia, na ansiedade, na correria, ele não consegue de forma ordenada se organizar. Então você vai para o papel, né, e você coloca ali todas as suas tarefas, atividades, ou o que você lembra, você vai conseguir organizar e eu tenho certeza que você vai fazer. Agora, se você lembrar de mais alguma coisa, anote também, mas tente seguir o passo a passo. Você vai ver que você vai ser muito mais produtivo. Você vai ganhar produtividade no seu dia. Tem um caderno que eu faço com quem vira, né, nosso cliente da Skill Mapping, eles recebem uma agenda. E no planner tem exatamente o checklist. Justamente para ajudar a rotina dessas pessoas, para elas desenvolverem novos hábitos. Porque desenvolver novos hábitos é extremamente difícil. Sim. Isso requer uma disciplina e uma constância. Então, depois, de repente, a gente até consegue disponibilizar, quem sabe, uma versão PDF. Sim, vamos disponibilizar. Algo para vocês, para que vocês imprimam, né? Imprime e começa a anotar, criem esse hábito. Vocês vão ver o quanto vocês vão conseguir ter de entregas e evoluir em hábitos que, às vezes, a gente sempre coloca, né? A gente sempre promete que de um ano para o outro você vai fazer isso. E você nunca tira do papel. Por quê? Porque você não anota no papel. Então, por isso que você não tira, fica só no plano da ideação. Ou fica esperando ter uma ferramenta. Eu não estou conseguindo fazer porque eu ainda não contratei o Trello. Eu ainda não fiz porque eu não Básico tenho... bem feito, né? Exatamente. Então, não se baseie na sua vida profissional e pessoal em ferramentas. Faça com aquilo que você tem. E, Rayane, até assim, falando sobre essa tempestade, né, que a gente vive de informações, o mundo hoje também está corrido. A gente nas empresas por onde nós passamos e que hoje nós também estamos apoiando, você vê as pessoas... eu não gosto nem de falar disso, mas a gente sabe que existe o burnout, né? As pessoas sobrecarregadas de trabalho, a gente tenta ajudar nisso na parte empresarial, organizando os processos, deixando ou automatizando ou otimizando, mas mesmo assim a gente tem que conciliar
trabalho com a vida pessoal, porque afinal de contas a gente trabalha, passa um bom tempo do nosso tempo, né, no trabalho, e também temos que conciliar com a nossa família, que é algo muito importante. Como é que você acha que a gente consegue conciliar a vida profissional com a vida pessoal? Como é que é isso? Como é que a gente consegue? Boa pergunta. Primeira coisa, não separando, né? As pessoas, elas tendem a separar. A tentar separar. Isso aqui é minha vida profissional, isso aqui é minha vida pessoal. É muito difícil, o ser humano é um só. E você não consegue ficar o tempo todo, né, e olhando uma questão de autoconhecimento, de metodologia de análise comportamental, você não consegue ficar o tempo todo adaptado. Então, no trabalho, você precisa relaxar, você precisa ser você mesmo. E as pessoas, elas tendem a querer, não, no trabalho é assim, na minha casa é de outro jeito, não vou levar o problema pra casa. Gente, não existe. Como é que você pega o problema? É uma chave, você pendura na porta da sua casa? Aquilo ali, de certa forma, fica aqui, fica em você e tá tudo bem. Você é um ser humano, você é uma máquina, né? Exatamente. Se você também consegue fazer essa separação, que ótimo, né? Você tá com um grau de inteligência emocional, assim, gigantesco. É outro nível. Em outro nível. Então, primeira coisa, não queira separar algo um do outro, né? Eles se entrelaçam e isso é muito importante. Às vezes, quando eu vou desenvolver um hábito num cliente, eu começo testando dentro da casa dele, né? Por quê? Porque ali ele tá no conforto, ele vai começar a se posicionar de uma forma diferente e depois a gente também vai levando para o trabalho. Então, muitas das vezes, comportamentos que eles querem ter no dia a dia deles, a gente começa testando com as pessoas que ele se sente à vontade. Então, mistura, isso tudo se mistura. E aí, para você trabalhar numa empresa que você gosta, você precisa ter valores semelhantes. Você precisa entender quais são suas âncoras de carreira. Por que você trabalha? Qual o seu objetivo? Ah, Rayane, meu objetivo é pagar minhas contas. Tá, tudo bem, pagar suas contas. Então, qualquer lugar te atende? Se você for, né, assim, né, gente, desculpa. Se você for trabalhar numa empresa que peça para que você roube e vai pagar suas contas, tá tudo bem? Tem que ter o valor, né? O valor tem que coincidir. Tem que coincidir. Isso tira um grande peso, né? Exatamente. Então, as pessoas, o ambiente, ele também precisa ser conforme o que você acredita. Então, você tem que alinhar ambiente. Se a empresa está te fazendo mal, se as pessoas ali são tóxicas, tá na hora de você pensar em mudar, porque isso só vai piorar. Isso vai tendo o efeito que você falou. Você chega num burnout, chega indo essas psicossomáticas. Depressão, né? Depressão. Você, gente, não consegue separar. Não adianta. Isso vai, em algum momento, começar a virar uma doença psicossomática. Então, é importante você fazer essa avaliação. Você acha que muitas vezes as empresas acham que o problema é do empregado e não é dela? Ou não? O que acontece? Assim, a cultura, né? Toda empresa, ela deveria ter uma clareza de comportamentos culturalmente alinhados. Se elas tivessem essa clareza, seria muito mais fácil para o colaborador olhar e falar assim, opa, eu não pertenço a esse tipo de cultura. E tá tudo bem. Hoje a gente vê muitas startups com comportamentos mais adaptativos, com comportamentos mais inovadores. E você vai ter pessoas que gostam de trabalhar em algo mais tradicional, que gostam de estar presencialmente na empresa, que não gostam do home office, que não gostam daquela rotina, né? Que às vezes chega no final de semana, na sexta, todo mundo se reúne 4 horas da tarde com um copo de cerveja, brindam pela tela. Tem pessoas que não gostam. E tá tudo bem, tem empresa pra você. Sim. Então, isso fala sobre a cultura. Só que você não chega, você não passa num processo seletivo e você não tem tanta clareza assim. Você vai descobrindo a cultura. E a cultura, ela também vai se adaptando, ela vai mudando conforme o objetivo estratégico da empresa. E aí você tem que entender, será que eu quero caminhar com esse objetivo estratégico da empresa? Ou, para mim, está bom aqui, isso não te desvalida. Isso é importante, isso não te desvalida quando você fala, eu não quero mais. As pessoas, elas acham que elas vão pegar todo o passado dela, todo o histórico e vão jogar fora quando elas saem da empresa. Não, isso não te desvalida. Isso só mostra que você é uma pessoa que tem autoconhecimento, que você tem clareza daquilo que você quer. Então, você tendo uma boa estrutura familiar, né? Seja com os filhos ou sem filhos, seja solteiro, você faz aquilo que você gosta, você acorda bem. E com a família,
Você está bem consigo mesmo Você primeiro. está bem consigo mesmo, você tem um equilíbrio. Então, você precisa analisar ambos os fatores. Então, o que você faz por você? Tem pessoas hoje no trabalho que se eu chego para poder conversar, principalmente a liderança. Por isso que hoje a gente vê muitas notícias falando que os jovens não querem ser mais líderes. Porque eles veem os líderes deles doentes. Estressados, mal-humorados, infelizes. Eles veem isso. Trabalhando muito. Vitrando turno. Sem equilíbrio nenhum. Então, eles são espertos, né? Eu olho pra cima e falo, meu líder tá doente. Por que eu vou fazer isso na minha vida? Será que faz sentido? E aí a gente vê essa onda de muitos lugares que falam sobre desenvolvimento de carreira, muitas revistas falando sobre o fim da ambição da nova geração. Mas é por quê? Porque nós temos líderes que estão cada dia mais doentes porque eles não conseguem ter o equilíbrio. Você precisa trabalhar? Lógico. Mas você precisa também viver, não sobreviver. E aí você precisa ter um respeito por si e conseguir fazer acordos. Então, assim, eu vou acordar? Eu vou fazer uma atividade física. Isso gera dopamina. Dopamina é extremamente importante. Para quê? Para que você não procrastine. Para que você não deixe de fazer as suas tarefas. Que você não deixe de ser produtivo. Mas não. Vira uma bola sem fim. Eu não preciso desenvolver um comportamento ou um novo hábito. E aí você não vai conseguir ser mais, às vezes, consistente naquilo que você precisa. Então, isso tudo tem virado uma bola de neve. E é importante a gente ter essa clareza para poder conseguir ser feliz. Que eu acho que esse é o principal ponto. Se você é workaholic, trabalha altas horas e você é feliz, tá tudo bem também. Entendi. Perfeito. Então, o importante é o autoconhecimento. Primeiro você tem que se conhecer. Mais uma vez você volta. Aí você volta lá atrás. Seus objetivos, né? Saber quais são seus objetivos, qual o legado que você quer construir, isso é extremamente importante. Excelente. E falando de legado, desculpa, eu agora que vou perguntar pra você. Tá bom. Falando de legado, você já sócio, né? Nós somos sócios de uma empresa que tem... Oi, sócio. Né? Oi, sócio. Uma empresa que já tem clientes importantes, clientes grandes. Você resolveu fazer uma transição de carreira. Lógico, né? Que tem uma parceria, uma sinergia. Com certeza. Mas você entendeu que fazia sentido você que já estava bem estabelecido na área de projetos, na área de planejamento estratégico, na área de tecnologia, inovação, né, também. Você resolveu ir para a área de trader. Fez uma nova faculdade. E eu queria que você contasse, que eu acho que isso casa um pouquinho com as outras perguntas que você me fez, né? De estilo, como equilibra, como que foi? Autoconhecimento, plano de carreira. Eu acho que isso tem muito sentido com o que a gente vem conversando hoje. Você conta para as pessoas como que foi isso para você? O que te motivou? Como que foi essa mudança para trader nas horas vagas? Bom, excelente. Bom, tudo começou buscando fazer aquilo que eu gosto. Então, assim, aquilo que você estava falando agora há pouco. Eu acho que quando a gente se conhece, eu acho que tudo fica muito mais fácil, né? Eu decidi ir para trader profissional, né? Mais profissional porque eu estudei. Não amador, não tô querendo dizer que os outros são amadores, mas que existem os traders autônomos, de autodidatas, ou aqueles que buscam o conhecimento. Mas eu fui pro tradicional, para a linha de estudar, de me profissionalizar. Tive um apoio da minha coach aqui, né? Que ela criou, isso é muito importante, tá, gente? Você criar esse plano de carreira nessa transição, porque você sem essa ajuda, você atropela também alguns passos. Então, com o apoio da Rayane, ela conseguiu traçar comigo, primeiro, no meu perfil comportamental. Então, ela entendeu, assim, quais são os pontos que eu precisava aprimorar para ser um trader. E o que o trader exigia? Se eu era uma pessoa... Se eu tinha um perfil comportamental, talvez, muito comunicador, o trader não exige. O trader exige que eu seja muito analítico, planejador. Então, eu fui moldando este lado aqui.
e ao mesmo tempo aprimorando o meu perfil, minha parte técnica. Eu tinha que entender isso. Mas qual era o objetivo disso? Melhorar a minha qualidade de vida. Eu sempre fui gamer, né? Você me conheceu, eu sempre gostei de jogos. E para mim, olhar gráfico sempre também foi muito natural, porque a minha última profissão de tecnologia, que eu trabalhei 10 anos na área de TI, foi arquiteto de dados. Então eu construía gráficos de business intelligence. Então, para mim, gráfico eu sempre fui apaixonado por gráfico. E quando eu vi um gráfico, primeira vez na minha vida, um gráfico do mercado de capitais, né, da Bolsa de Valores, ou criptomoedas, eu me apaixonei por aquilo. Eu falei, nossa, que legal. Eu olhava e não entendia nada, mas eu falei, mas eu quero conhecer. Então eu fui conhecendo e fui me especializando e seguindo esse plano de carreira. Então, primeiro eu fiz um curso para me preparar, não sei se as pessoas sabem, mas para você ser um analista técnico de gráficos, existe, tá? Que é a APMEC, que certifica esse profissional. Você estuda, você faz uma prova da APMEC e você se torna um analista técnico de gráficos, de qualquer tipo de gráfico dos mercados de capitais. Aí a gente está falando de Forex, de cripto, de bolsa de valores. Qualquer tipo de gráfico você consegue analisar e tentar prever o próximo comportamento. Então eu fui estudar como que funciona o mercado de capitais, como que funciona a economia, e aí entrou a minha segunda formação, que foi a economia digital. Fui fazer uma faculdade para me especializar mais ainda, e depois que eu estava... que eu achei que eu estava preparado tecnicamente e comportamental, eu fiz uma prova, né, de uma mesa proprietária. Quem não sabe o que é mesa proprietária, é uma corretora que você pode operar com o dinheiro dela. E você é um autônomo, um prestador de serviço que presta serviço para essa mesa proprietária. Então tem dinheiro ali de vários investidores, onde você opera com o dinheiro dele e você ganha uma comissão de tudo que você ganhar ali. Então, quando eu passei na primeira, eu me empolguei, que foi da Bolsa Brasileira, e depois eu fiz uma prova também para uma mesa externa, uma mesa lá da República Tcheca, que hoje eu também sou trader dela. E aí já comecei a operar moedas, né? Que é Forex, que se chama, que você troca uma moeda por outra. Quando uma tá alta, você compra, ou quando tá baixa, você compra e vende. A gente fica ali comprando os pares, né? Dólar para euro, euro para dólar, para real também pode fazer, para ouro. Então você compra e vende pares de moedas. E assim você recebe em dólar. É uma profissão muito boa. E atual, né? Muito atual, porque... né, inclusive, na época que a gente foi montar todo esse planejamento, foi extremamente difícil a gente entender algumas coisas de mercado, né? Questão de remuneração, de mercado... Impostos. Monta uma empresa, vai se associar. Então, assim, foi bem trabalhoso, né? Eu não conhecia, eu já tinha atendido um cliente, mas ele... era CPA 20 para poder área bancária, né? Então era muito mais fácil, porque era uma carreira, né, para ser que já o Wealth existe, Planner, né? Que já existe exatamente. E foi completamente novo. Então foi um desafio para mim, né, para poder desenvolver e logicamente para ele seguir a trilha. Mas acho que é importante assim a mensagem para as pessoas é que você pode fazer o que você quiser. Com um bom plano, um bom planejamento. E fazer o que você gosta. Faz o que você gosta. E hoje eu substituí o videogame da noite, né? Depois do meu trabalho do dia, eu sento e opero o Forex, que é uma vantagem que as bolsas, né, orientais começam a abrir no horário que a gente está quase indo dormir. Então dá para você trabalhar flexível e 24/7. Então, sem problema nenhum,
para quem está querendo buscar aí, de repente, uma segunda fonte de renda ou seguir uma segunda carreira, desde que concilie com a vida que você já tem, que você também goste. Não tem problema você gostar de 2 carreiras, que é o meu caso. Eu adoro ser consultor empresarial, adoro conversar com os empresários, solucionar problemas. E ao mesmo tempo, quando eu chego em casa, que eu estou tranquilo, eu vou ali, opero e também me sinto realizado. Se tornou um hobby lucrativo. Exato, exatamente. Ali eu libero minha dopamina que eu liberava do game. Ali eu consigo relaxar a minha mente para dormir. Legal. Muito bom. Rayane, eu queria assim, falando sobre transição de carreira, né, que a gente acabou de falar que, como citando o meu exemplo, e eu escuto, né, ali as startups, semana passada, tem um tempo atrás, dei até uma dica para alguns que estavam ali conversando, eles falando sobre cursos, né, e treinamentos. Você fala, mas curso é caro. Qual o curso ideal que eu devo fazer? Então, eu mostrei para eles que primeiro você cria um bom planejamento, que você precisa vai fazer um curso aleatório, a não ser que você goste, buscar um hobby, etc. Tem muita gente que faz, tá? Ou você vai buscar um curso que tem a ver com o seu plano de desenvolvimento individual ou aquilo que a empresa precisa, e eles caíram no quesito recurso financeiro para fazê-lo. Léo, mas a gente não tem dinheiro para fazer esse curso, tá? E aí eu dei dicas para eles de algumas instituições sérias que dão cursos gratuitos. Eu queria que você falasse pra gente, isso vale, não vale, é bom, não é? O que você tem? Com certeza vale. O que você recomenda? Eu gosto bastante da Conque, da Decola, da FGV. E vira e mexe, você tem cursos gratuitos nessas plataformas. MIT dá cursos gratuitos. Exatamente. Você tem a Coursera também, que tem uma plataforma de cursos para quem tem um idioma avançado, lógico, que você consegue fazer em faculdade de renome, então você pode recorrer. Às vezes você vai ter o conhecimento, não vai ter o certificado internacional, mas eles também trazem uma certificação não tão com o selo da universidade, né? Porque para trazer esse selo você precisa pagar, mas você tem o conhecimento também. Então, se a questão é conhecimento, você consegue ter. Hoje, o que eu falo é que a gente tem que filtrar muito bem onde a gente está adquirindo conhecimento. Hoje tem muito influencer que fala sobre várias temáticas. São os gurus, né? São os gurus. Então, assim, YouTube, você quer aprender algo, você tem que pesquisar quem são aquelas pessoas. Então, assim, vocês que estão assistindo a gente aqui, é super importante vocês irem no nosso site e olhar qual a nossa formação, quem nós somos, o que nós fizemos. Porque a gente pode estar trazendo um monte de coisa aqui né, como diria o Didi, né, que você acha que não existe um respaldo de estudo, de metodologia, um case, experiência, expertise. Então, tem muitas pessoas que viveram... Nunca nem passou por aquilo. A formação de coach, acho que é legal mencionar, ela vulgarizou bastante. Sim. Por quê? A pessoa faz um curso, acha que pode sentar e montar um plano de carreira, um plano de desenvolvimento, e tá ali mexendo com a coisa mais importante que é a vida de uma pessoa. E confunde o trabalho de psicologia com o trabalho de coach. Psicóloga é psicóloga. Sim. A área dela, terapia. Profissão regulamentada. Coaching não é terapia. E não é para todo mundo, né? Então, acho que isso é extremamente importante deixar claro. E aí, é importante eles buscarem bons lugares. Pode ter informação no próprio YouTube. Eu mesma, há muitos anos atrás, quando eu estava fazendo vaga para estagiária, me perguntaram se eu sabia mexer no Excel. Aí eu falei, sei. Não sabia nada. Fui no YouTube na época, aprendi a utilizar as fórmulas de PROC-C, PROC-V, tabela dinâmica no YouTube. Super me ajudou. Então, tem muitas informações bacanas. Só que a gente tem que procurar a fonte. E hoje tem várias plataformas gigantes, universidades gigantes. Tem a Universa também, que é do Banco Santander, que é um espetáculo de universidade, que tem vários cursos gratuitos para você estar ali. Então, a gente tem a tendência, né? O ser humano tem a tendência de reclamar. Porque, eu não consigo me desenvolver. Não, tem muita mesmo, oportunidade de desenvolvimento na internet.
Então, você tem que entender o que você quer. Eu acho que é o contrário. Não, eu preciso trazer um peso para o meu currículo. Talvez você realmente não encontre essa formação de forma gratuita. Né? Hoje eu, assim, né, gosto muito de recomendar um INSPER, Fundação Dom Cabral, quando você vai falar de uma carreira de gerência, de uma carreira executiva. São cursos extremamente relevantes. E são pagos. Mas você também tem a Fundação FGV, né, da Getúlio Vargas, que tem alguns cursos menores de forma gratuita. Você não vai fazer um MBA, porque provavelmente você não vai ter que prestar para uma bolsa. Mas você consegue fazer alguns cursos pockets. Sim, depois a gente pode também disponibilizar no próprio YouTube, na descrição, onde tiver esse vídeo, ou até no nosso Instagram, uma lista de locais onde tem cursos gratuitos que vocês possam entrar, se matricular, e inclusive com certificado. O governo agora também lançou uma plataforma que sai o certificado com o selo digital do MEC, super reconhecido, porque é do próprio MEC. Então, inclusive tem inglês, tem espanhol, é bem legal. Tá? Depois a gente vai deixar o link aqui para vocês. Bacana, Rayane, obrigado. Léo, aproveitando, né, que a gente tá tendo essa conversa, eu queria também falar sobre uma outra competência. Percebo muitas das vezes, né, no dia a dia, que a gente quer se sobressair em determinadas reuniões e aí a gente escorrega, né? Por quê? As pessoas confundem ser crítico com pensamento crítico. Elas acham que elas estão contribuindo quando elas são críticas. Mas, na verdade, elas estão contribuindo quando elas olham, né, para outro viés e traz uma solução, né? E isso tem a ver totalmente com inovação e tem a ver com o que você já desenvolveu em algumas organizações. Então, assim, se você pudesse dar uma dica para as pessoas, como que elas desenvolvem inovação e o que é inovação? Porque tem um mito aí, né, que para inovar você precisa criar algo do zero. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso com quem está aí vendo a gente. Excelente. Bom, a dica é, se veio um problema, traga uma solução. Simples assim. Mas, Léo, como que eu trago uma solução? Nós falamos no começo aqui sobre uma ferramenta chamada plano de ação. Então, primeiro, não precisa olhar para o seu coleguinha do lado, olha para o seu trabalho e ali você já vai conseguir pensar em melhorias. Essas melhorias você anota, faz um plano de ação e apresenta. Tenho certeza que vai ser bem-vindo, porque isso não é criticar. Isso é você trazer soluções. E as empresas estão atrás de pessoas que promovam soluções. E não que só aponte problema. E esse é um comportamento, né, de inovação. Você olhar para aquilo e você querer fazer diferente. Sim. Inovação não é inventar. Você não vai precisar... nossa, e agora? Eu vou ter que criar um sistema para escrever um plano de ação... Ou minha ação seria uma inteligência artificial ou uma realidade aumentada. Não, gente, não tem nada a ver. Nem sempre também inovação tem a ver com tecnologia, que também é outro mito. Todo mundo sempre pensa que inovação é tecnológico. Não, não é. Você fazer algo que era de um jeito e você trouxe uma outra abordagem, uma outra forma de otimizá-lo usando recursos inovadores. É simples assim. Então, quando você olha para você... para o seu problema, da sua área ou do seu processo, sugira melhorias viáveis, né? Quanto mais maduro for essa solução, por exemplo, além da ideia que você está dando para solucionar, você já pode fazer uma pesquisa de uma solução que existe no mercado, você não precisa inventar, lembra? Então vai para o Google, usa o chat GPT. Benchmark, né? Liga para outra empresa e fala, como que aí vocês fazem? Que seja no mesmo segmento, faz um benchmark. Já escreva, nossa, realmente assim é que iria resolver. Se a sua empresa não faz, já é inovador. Você já vai trazer quanto custa, quem vai fazer, olha o 5W2H, como que você vai fazer. Então assim, é muito simples. E você vai apresentar. Simples assim, você está sendo inovador. E às vezes as pessoas têm medo, né? Por causa da questão de liderança, que nem todo líder sabe receber. A gente às vezes parece que está criticando. E a forma com que a gente fala, né? Olha, você me permite discordar do que você está trazendo? Você está sendo
tá utilizando a comunicação não violenta, né? De certa maneira. Você olha, me permite discordar de você? Você tá pedindo uma abertura. A forma de falar, né? É a forma de falar, às vezes de se colocar. Posso trazer a minha visão? Você acha que existe uma forma... Qual a melhor forma de se comunicar? Você acha que tem algum segredo? Tem uma melhor forma de se comunicar internamente, na comunicação? Indo então um pouco para comunicação. Comunicação é sobre como o outro entende aquilo que você falou, né? Então a gente vê muito ruído de comunicação. Você passa, você fala, você pode fazer isso, isso, isso. Ah, tá bom. Você não verifica e você vai embora. Então tem muita falha. Comunicação, hoje tem um estudo que eu gosto muito, que é da Universidade da Califórnia, que ele fala o seguinte: a gente acha que comunicação é o jeito com que a gente fala. Não, é tudo. Comunicação, ela é muito mais não verbal do que verbal. Ela tá no nosso timbre, ela tá na nossa expressão, ela está na nossa imagem, né? A comunicação, ela é composta de várias características. Quando, né, a gente chega, já se comunica, né? A gente já se comunica, a gente... A forma calado, como a gente está. Uhum. Né? Então, as pessoas, elas têm que ter cuidado com isso. E tem um outro mito na comunicação, que só pessoas extrovertidas se comunicam bem. Isso é uma mentira. Pessoas, às vezes, introvertidas são muito mais... tem muito mais destreza no que vai falar do que pessoas que são extremamente extrovertidas. Porque, às vezes, a pessoa ela se perde no falar dela. Então, ela, ao invés de passar uma mensagem clara e objetiva, ela se perde naquilo que ela está falando. Então, a pessoa para de escutar. Por quê? Ela não foi objetiva. Ela começou a protelar o que ela está falando, sendo repetitiva, sendo maçante. E, às vezes, é uma pessoa extremamente extrovertida. Então, isso não tem a ver. É importante você... O que a sua imagem, você quieto, mudo, você quer passar? Consegue transmitir. O que você vai transmitir? E porque a gente tem que tomar cuidado, né, Rayane, também com a interpretação do outro. Então, quanto menos você deixar margem para a interpretação e ser direto naquilo que você quer comunicar, fica mais fácil da comunicação ser realizada, não é isso? Do que você mandar uma mensagem subjetiva, vamos chamar assim, daquilo que você está passando. É timbre... É o que... Seja breve, seja claro. Então, assim, você não precisa ficar... Não, seja claro o que você quer. Olha, né, na casa da inovação, eu quero trazer uma contribuição diferente da sua. Você me permite falar? Uhum. Você me permite discordar de você? A pessoa se falou sim, ou seja, ela já tá fazendo uma abertura. Então, você ali, você foi conciso, breve, do que... Olha, eu vejo de uma outra forma, porque... Pronto, já foi prolixo, já foi para outro lado. Então, assim, veja como o outro gosta de receber, né, a mensagem. Se é uma pessoa que às vezes não vai te dar tanta abertura, tenta num outro momento. Não faz ali na frente. Olha, não tem a reunião, conhecer o público. Não teve a reunião, eu queria falar tal coisa, eu não falei porque eu achava que não era o meu momento. Mas eu queria te trazer um pouco da minha visão, que tô ali no dia a dia atuando com isso. Uhum. Você foi, fez aquilo que tinha que fez o seu trabalho. Então, assim, a comunicação é sempre sobre o outro. Sempre sobre o outro. Se o outro não entendeu, você não comunicou. O outro, ele tem um olhar sobre você. Lembra que vovó falava? Uma vez um líder falou isso, um diretor de uma empresa falou num treinamento que a gente estava dando de feedback. Ele falou, gente, quando a gente for falar da metodologia da janela de Johari, você não é aquilo que você acha que é. Já dizia a vovó, você é aquilo que os outros falam de você. Por quê? O outro que está te observando. Então, o outro que vai interpretar da forma com que ele entende. Então, você tem que ter esse cuidado. Porque se você não tiver o cuidado na hora que você for se comunicar, você já perdeu a sua chance de qualquer coisa. E quem se comunica bem tem mais chances de crescer na sua carreira, na sua vida pessoal, profissional. É importantíssima a comunicação. Tem a ver com ser introvertido ou extrovertido. Uhum. Não tem a ver. Então é um outro tema bom para explorar, né? Com certeza. Acho que a gente pode, igual o PDI, falar só de eixos de comunicação. Bem excelente, vai ser um bom papo.
Turma, Estamos a gente vai chegando ficar ao por fim. aqui, tá? Algumas perguntas já foram feitas, então vocês, né, que querem fazer próximas perguntas pra gente, entra no nosso Instagram, tá? Aqui embaixo estão todos os canais para vocês poderem entrar. E coloca lá o que você gostaria de ver no nosso próximo bate-papo, que a gente está chamando aqui nosso bate-papo de quinta, tá? Papo de quinta. Papo de quinta, que a gente toda quinta-feira vai estar aí trazendo um pouco de conteúdo aí para vocês. Isso Tá bom? mesmo. Foi um prazer. Um abraço, Até a até a próxima. próxima.